No dia 24 de Reshvan, em 1643, faleceu o cabalista Avraham Azulay. Esse cabalista, ele ficou conhecido pela sua assinatura. A assinatura dele tinha a forma de um barco. E a assinatura dele tinha a forma de um barco porque ele sobreviveu a um naufrágio em que ele falou: foram-se meus bens, mas eu sobrevivi. Daí ele começou a assinar com a forma de um barco. Quando a gente fala a palavra ego, a gente tem essa interpretação mais conhecida da psicologia, mas o ego na Kabbalah, ele pode significar muita coisa. Vamos entender aqui o ego como aquela vestimenta para a alma, através da qual a alma se expressa no mundo. Pode ser uma casca, sem a qual a alma, que é infinita, não tem como parar de pé no mundo em que as coisas são finitas, tem tempo e tem espaço. Duas metáforas que são interessantes. Uma é um cavalo. A alma seria o cavaleiro. Ela monta o cavalo, ela conduz o cavalo. Alguns chamam esse cavalo de burrinho. Burrinho por quê? Porque ele tem vontades próprias, né? Nosso corpo tem vontades próprias, nossas emoções, às vezes nossos intelectos, eles não necessariamente levam a gente pelo melhor caminho. Por quê? Porque eles se relacionam com as coisas do mundo, enquanto a alma está mais ligada nas questões da eternidade. E uma outra metáfora para o ego é justamente um barco. Um barco que precisa ser conduzido pela alma. Ele está aqui para levar a alma para que ela possa se expressar e agir no mundo. Mas ele não pode conduzir a alma ao léu. É a alma que precisa montar o cavalo, é a alma que precisa conduzir o barco. E não vamos nos enganar, o barco só tem dois lugares, a gente precisa escolher um deles. Um dos lugares é na parte de trás, sentado na canoa, com a mãozinha na água, de boa, como se tivesse um barqueiro na frente levando a nossa canoa. É super confortável, não precisa de esforço. E a melhor coisa, se o barco vai para um lugar que a gente não gosta, a gente pode reclamar com o barqueiro. Barqueiro, olha onde você me levou. Mas tem um outro lugar, menos passivo e mais proativo, que é a gente ficar de pé na frente da canoa com uma vara, tipo a de Moisés, mas usando para conduzir essa canoa. Não é tão confortável, às vezes a gente toma sol na cara, às vezes a gente toma vento na cara, às vezes até passa um galho de árvore e rasga a nossa bochecha. É difícil. O mais difícil é que se vai para algum lugar que a gente não gosta, a gente não tem como reclamar. Mas o prazer que a gente sente de sermos senhores de nós mesmos, não há preço que pague. Somos nós, alma, que precisamos conduzir a nossa canoa. A gente está em Reshvan, o mês do dilúvio. Alguns milênios atrás, nesse dia, estava chovendo muito, a terra ainda estava enchendo. E Noé estava na sua arca, uma arca que era conduzida pela intuição. Intuição. O olfato é o sentido associado ao mês de Reshvan. Não é a visão, é a audição, é o olfato, o sentido da era messiânica. A gente está entrando num período de muita informação e muita tecnologia. Um período que não vai bastar a gente tentar conduzir pela visão, pela razão, pela audição. A gente vai precisar do olfato, da intuição, daquilo que nos conecta com a eternidade. De alguma maneira a gente vai precisar pilotar os nossos barcos através do olfato, através da intuição. Então, no dia 24 de Reshvan, honrando a memória do Rabino Avraham Azulay, e também nos preparando para um futuro onde a razão não vai bastar. O exercício é a gente começar a aprender, a treinar nossa intuição. E a gente desenvolve a nossa intuição desenvolvendo a intuição. Caminhante, não há caminho
A gente faz caminho ao caminhar. Desenvolver nossa intuição para saber quando aceitar, quando ceder e quando se impor. Isso está muito ligado ao eu. Quando fazer uma coisa ou outra. É um talento que a gente precisa aprender. E como a gente aprende isso? Desenvolvendo uma escuta do todo, uma escuta de Deus, uma escuta do outro e uma escuta do nosso eu, da nossa essência. Quando doar, quando se abster de doar, quando pedir, quando se abster de pedir. Tem pessoas que gostam de pedir, mas não gostam de doar. Tem pessoas que gostam de doar, mas não gostam de pedir. Mas isso tudo está ligado ao quê? Ao ego. A gente precisa que a essência pilote esse barco. E só há 2 lugares na canoa. Em qual desses lugares você quer estar?